Trabalho mais talento igual a sucesso. Mas não é à toa que trabalho vem antes do talento. Hoje vamos falar sobre Transformando o Suor em Ouro, esse livro maravilhoso que te ensina a ser um vencedor na vida. Vamos embora! Então tá, meu povo, seja bem-vindo ao canal O Bruno Melo. Estamos aqui para mais um resumo de um livro, o último que eu li. Maravilhoso, achei na Redenção aqui em Porto Alegre por apenas R$3 e fiquei encantado em saber da história do Bernardinho, que para quem não conhece, o Bernardinho foi o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, um cara que elevou o nível do vôlei brasileiro a um negócio assim espetacular. Para vocês terem uma ideia, ele representou primeiro a Seleção Brasileira Feminina, onde ele foi prata nas Olimpíadas, e com a masculina, ele ganhou 2 vezes a Olimpíada e foi prata. Então imagina que em 4 Olimpíadas ele ganhou 2 e 2 ele ficou em segundo lugar. Então um maestro de conduzir pessoas, de gerir pessoas, né? E principalmente atletas de alta performance. E ele traz aqui diversos insights e aprendizados que ele teve na vida dele e faz analogias o tempo inteiro com algo que você pode usar na sua vida. Ou seja, você pode pegar os aprendizados que tem nesse livro com exemplos do esporte e aplicar na sua vida durante aí seu processo evolutivo. O livro é dividido então em 4 principais etapas da vida do Bernardinho, né? A primeira etapa foca então na sua juventude e no seu momento como jogador de vôlei profissional, né? Depois mostra a sua iniciação como treinador na Itália, né? As suas incertezas da vida, o seu começo. Depois a parte que ele treina a seleção feminina brasileira de vôlei e depois a parte que ele treina a seleção masculina de vôlei, né? Então são essas 4 etapas da vida dele e cada etapa traz um certo aprendizado para ele, e aí ele resume isso no livro. Então, inicialmente ele fala sobre a sua juventude e mostra como o esporte, né, ele lutava judô na juventude e a família dele colocava ele e os irmãos deles em diversas situações de contato com o esporte, e ele diz que isso foi fundamental para ensinar disciplina para ele, né, e mostrar que a sua grande paixão era o vôlei. E aqui é interessante porque ele já mostra que ele não era o melhor jogador de vôlei, mas ele certamente era um dos mais esforçados, porque ele gostava muito daquilo. Então, mesmo que ele não fosse o melhor, ou seja, não tivesse nascido com aquele talento, aquele exímio talento para o vôlei, ele com muito esforço conseguia figurar entre os melhores, porque aquilo era uma paixão, então ele unia a paixão à disciplina e aí conseguia figurar entre os melhores jogadores de vôlei, o que levou ele à seleção brasileira de vôlei. Mas ele sempre foi reserva, ou seja, ele não era titular. E mesmo sendo reserva, ele era muito esforçado. Então, desde pequeno, ele sempre trabalhou essa questão da disciplina, dessa perseverança, sabe? E logo cedo, ele já entendeu a importância dessa disciplina, dessa perseverança, de treinar, né? E logo na sua juventude, ele tem uma frustração muito grande, onde ele não é convocado ou ele é cortado da seleção juvenil de vôlei. E isso abalou muito ele. E ele levou esse aprendizado como, cara, agora eu vou pegar isso que eu passei e vou treinar mais ainda. E aí, ele pegou o feedback que ele teve do porquê ele foi cortado, e aí ele começou a trabalhar aquilo ao máximo, ao extremo, para numa próxima oportunidade ser melhor naquilo que cortou ele, e ele então conseguir integrar a seleção brasileira, que era o sonho dele. E aí o que mais legal é que ele consegue. Mesmo sendo reserva, ele mostra que, sendo reserva, a contribuição dele era tentar ser o melhor possível para incomodar os titulares e assim deixar os titulares melhor. Então, desde pequeno, ele já mostrava um senso de grupo, de coletivo, de liderança, de senso de equipe mesmo muito alto. E isso chamava a atenção dos seus técnicos, que sempre levavam ele para os times que ele tinha e para a própria seleção, para ele conseguir contribuir com esse senso de equipe e senso de exigência e senso de determinação, de disciplina, que acabava sendo exemplo para os outros, mesmo ele não sendo titular. Olha só que massa. Esse trabalho em equipe começou a mostrar nele, então, ainda como jogador, um grande potencial para ser um técnico. E o livro ressalta o tempo inteiro, então, aprendizados que ele teve. Então, tipo assim, ele fala, com o técnico tal eu aprendi isso, com essa experiência eu aprendi aquilo. Ele usa momentos da vida dele para fazer vínculos com o aprendizado que ele teve nesses momentos. Então é muito interessante, porque tu entende a jornada completa dele e vê que ele não simplesmente saiu da noite pro dia e virou técnico da seleção brasileira. Ele, sofreu muito
até ele chegar aonde ele chegou. Sempre com muito foco na disciplina, na ética e na excelência no que ele fazia. Então, cara, ele era chato. Assim, ele era o cara insuportável. E ainda quando ele era jogador, ele fez faculdade de economia, ou seja, ele ainda balanceava na dúvida se ele ia viver do vôlei ou ia viver trabalhando num banco. Chegou até a estagiar num banco. Só que não adianta, o vôlei sempre falou mais alto, era a paixão dele, né? E aí, durante todo o livro, ele foca muito na disciplina e no treino e dá muitos exemplos de momentos onde os próprios jogadores deles não aguentavam tanto treino. O cara era o rei do treino, mano. Ele treinava todos os dias e as suas equipes treinavam todos os dias, sem falta, sem chororô. Se não tinha estrutura, ele dava um jeito. Em alguns exemplos ele mostra, e em alguns momentos ele chegava para uma preparação e não tinha nem ginásio, então eles treinavam num estacionamento, assim. O cara era maluco. E o livro fala também sobre muito planejamento, foco total, sabe? E se tirar o tempo inteiro da zona de conforto, porque quando ele chegou nas seleções, ele lidava com situações com jogadores já que eram estrelas, entende? E ele começou a fazer os caras ganharem. Então, ele sempre focava, beleza, eu já sou campeão, mas como eu posso continuar? Então, ele tinha situações do tipo assim, se eles treinavam às 9 da manhã, aí quando eles eram campeão, no outro dia o treino começava às 8. E aí ele puxava o treino 1 hora antes e começava sempre tipo assim, ganharam, então agora amanhã o treino é às 7. E assim ele ia indo, ou seja, quando eles chegavam num patamar de super vitória, e os jogadores pensavam, nossa, já conquistamos tudo, somos a melhor equipe do mundo. Ele falava, então, amanhã eu treino 1 hora mais cedo do que a gente treinou o ano passado. E ele mantia os caras treinando sem parar o tempo inteiro. É um ótimo livro pra você que quer aprender sobre disciplina, ver bons exemplos, né? Tem muitos exemplos, é claro, do vôlei. Se tu gostar do vôlei, é uma leitura obrigatória, mas mesmo que tu não se identifique com o esporte, tu tem diversos aprendizados para sua vida, para o seu trabalho principalmente, né? Porque depois ele começou a palestrar em grandes empresas, então ele já se ligou nisso no livro, já trouxe várias analogias. Então ele fala e dá um exemplo de como tu botar na tua vida profissional. Então, é um livro maravilhoso, dá pra claramente ver que o próprio Bernardinho é um grande leitor, então ele sempre gostou de ler diversos autores do esporte, né? Ele nunca deixou de ser um grande estudioso, assim, sempre se exigiu demais. E é muito bom porque, assim, em vários momentos ele fala de forma pejorativa de si mesmo, ou seja, olha, eu era assim, eu acho que eu era um pouco demais, mas isso me levou a isso. Então ele mostrava sempre o lado bom e o lado ruim de ser ele. E é muito legal, é muito gostoso porque o livro se encerra praticamente quando eles conquistam o ouro, né, pelo Brasil nas Olimpíadas, e é um momento épico para a seleção de vôlei. E aí é legal ver aonde o livro começa e aonde ele termina. O cara que lá no início foi o cara cortado da seleção juvenil até virar o maior técnico da história. É muito legal, uma super indicação de leitura, tá? O link tá aqui na descrição. E era isso, gente. Até uma próxima, leiam o Transformando o Suor em Ouro do Bernardinho, tá? Beijo, vida incrível!